Frequentemente eu converso com tutores de gatos e reparei que existe um padrão muito comum daqueles que possuem 2 ou mais gatos. Muitos acham que é realmente normal os gatos brigarem. E hoje vamos conversar sobre isso. Por que os gatos são briguentos? Por que os gatos brigam muito? Afinal, por que os gatos brigam? Boas-vindas ao Catiofeli! Eu sou o Passos, estudo comportamento e, gente, é um clássico, eu vi de muitos tutores a seguinte frase. Olha, meus gatos são todos castrados e eles se dão muito bem. Às vezes, assim, eles brigam lá entre eles, mas logo se acertam e fica tudo certo. É normal, né? Porque gato é meio briguento, né? Aparentemente, realmente existe essa crença e meio que normalizam isso. Só que, se a gente parar para pensar, devemos repensar a respeito disso. Antes de tudo, se a gente levar em contextos biológicos, brigas de fato entre indivíduos de uma mesma espécie, de um modo assim geral, não tende a ser algo de fato benéfico, porque todos sairão perdendo de alguma forma. Ainda mais quando a gente leva em consideração questões de sobrevivência de uma espécie. Porque biologicamente esse é o objetivo de muitos indivíduos, sobreviver. Então, toda espécie quer sobreviver e deixar os seus descendentes. Por isso, realmente vejo a necessidade de explicar como é a convivência entre gatos em um contexto natural, um contexto normal, eles vivendo em grupos, em colônia. Vamos conversar sobre isso agora. Na literatura está bem destacado o seguinte: os gatos, quando convivem em uma colônia, quando eles fazem parte de um mesmo grupo social, na vida livre, na natureza, de um modo geral, a convivência tende a ser bastante pacífica. Sim, você não está maluco. É exatamente isso que você ouviu. A convivência tende a ser bastante pacífica. Já li nos livros de comportamento que registros de conflito entre gatos de um mesmo grupo são de fato raros. Estou dizendo que é impossível de acontecer, mas não é algo comum como a gente acha que é. Comum, os gatos, por exemplo, morando com a gente, ficarem tendo conflito o tempo todo. Só são ditos comuns quando os machos não castrados entram em disputa por fêmeas. Mas ainda assim eu digo que não é algo totalmente normal, entre aspas, porque para esse comportamento existe toda uma influência hormonal. Existem alterações neuroquímicas por trás. Então, esse padrão de comportamento agressivo no período reprodutivo é devido a uma forte influência hormonal. E um outro caso assim comum que posso citar aqui é que quando aparece um gato desconhecido, um gato que não pertence àquela colônia, por exemplo, o que é que ocorre? Os gatos daquela colônia, eles vão tender a ser bastante hostis por uma questão de defesa. Defender os recursos, defender o território que pertence a eles. Então, os gatos, eles tendem a ser muito intolerantes com gatos que não conhecem. Mas isso quer dizer que um gato nunca fará parte daquela colônia, que não pode entrar ninguém novo? Não. Um gato novo, assim, desconhecido, ele pode passar a pertencer a um grupo, mas só que isso leva tempo. É por isso que a introdução entre gatos não deve ser feita de forma, como dizem, colocar a carroça em frente ao cavalo. Enfim, tem que respeitar o tempo. Mas o que é recurso, né? Que eu acabei de comentar. Tem um vídeo aqui no canal que eu já expliquei, é um vídeo de 4 minutinhos, sobre o que é recurso. Eu vou deixar o card, o link, caso você ainda não tenha visto, para dar uma olhada, porque é um vídeo que eu recomendo muito. Eu acho que todo tutor tem que saber daquilo, porque é a base para não cometer erros ou evitar problemas. Mas, resumidamente, recurso é tudo aquilo que está disponível no território, que são necessários para garantir a sobrevivência de uma espécie. E no caso aqui dos gatos, né, inclui locais de descanso, alimentos, água e essas coisas.
além de outras coisas também. Mas, como eu disse, é um resumo. Mas ainda assim, eles não saem atacando o intruso. Não, gente, eles não saem atacando o gato intruso. O animal tem consciência, eles sabem que um conflito não é algo benéfico para nenhum dos dois, para nenhuma das partes. Então, antes dos gatos partirem para a briga, eles se comunicam entre si. A comunicação não é algo exclusivo de nós humanos. E essa comunicação envolve toda uma linguagem corporal, vocalizações, entre outras coisas também, que eles fazem muito bem e eles bem entendem. É eficiente. O gato, ao longo da sua evolução, desenvolveu uma série de mecanismos relacionados a isso que são altamente eficientes para a espécie, no que diz respeito à comunicação. Deu certo? Portanto, nesse caso, primeiro eles se comunicam. Caso haja algo errado, é igual a gente. Se nós temos um problema com alguém, nós não saímos nos tapas, né? A gente não sai brigando assim de cara. Ao contrário, a gente vai lá e conversa para tentar resolver aquela situação. É o que deveria, né? No princípio, né? Mas tem gente que também não fala. Mas, pela lógica, a pessoa também está evitando conflito. Mas deveria falar. E é só no último caso, quando toda essa comunicação falhou, quando todos os mecanismos relacionados a isso não deram certo. Aí sim, os gatos, né, os animais, partem para a briga. Ou seja, é realmente só no último caso. Igual a gente. Tem humanos que normalmente, quando saem nos tapas, né, que não deveria ser o correto, mas é porque toda a comunicação ali inicial falhou. Certamente houve fatores que motivou essa briga antes de tudo. Não estou dizendo que briga é algo certo, mas é algo que, né, ocorre, mas não deveria. Se você tem gatos que brigam muito, a briga é frequente, pode ter certeza que isso aconteceu porque foi estopim de uma série de acontecimentos, de uma comunicação que falhou, foi porque, olha, chega, basta, na cabeça do gato. E nesse caso, nós temos o papel de investigar a causa que levou a esse conflito. E pode ser literalmente várias causas. Realmente não tem como eu falar aqui o motivo exato, porque não é assim que funciona. Tenho recebido comentários aqui no canal das pessoas falando que os gatinhos estão brigando bastante, o que é que pode fazer, mas é complicado, porque os motivos variam. Pode ser porque o gato novo foi introduzido de uma forma errônea e até hoje não foi aceito pelo gato mais velho, não foi aceito pelo grupo. Pode ser os recursos que estão insuficientes pela casa. Às vezes é porque o gato também não está bem psicologicamente. Às vezes também pode ser porque o gato está doente. E também por conta de excesso de gatos numa mesma casa. Os motivos podem ser variados, então não dá para falar, tem que fazer isso ou é por conta disso. Tem que analisar toda a situação, vários contextos, várias variáveis, para daí sim chegar na raiz do problema e conseguir propor uma solução, trabalhar em cima disso. E falando nisso, vamos até falar sobre o tamanho do grupo. Isso é até na verdade meio polêmico de se falar, né? Mas é realmente necessário, até porque estou aqui para trazer informação. Esse é o meu objetivo. Mas, na verdade, existe um limite máximo para gatos conviverem juntos em um mesmo espaço. Para você ter uma ideia, naturalmente, os grupos que os gatos formam em vida livre são grupos pequenos, não são grupos grandes, não são grupos gigantes. Normalmente são grupos como quartetos, trios de gato, e isso é algo que eu já observei também. E isso também é facilmente observado em uma casa que tem muitos gatos. E eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de dar exemplos. É bom dar exemplos.
Certamente vamos supor que numa casa tem 14 gatos que moram ali, todos ali juntos, eles compartilham o mesmo território, os mesmos recursos e tudo mais. É quase 101% de certeza que existe uma subdivisão desse grupão de 14 gatos. Ou seja, dentro desse imenso grupo é muito provável, é capaz que hajam pequenos subgrupos de gatos. Você pode notar que normalmente vai existir um grupinho de 3, um trio que ficam mais juntos. Você vai ver que existe um outro grupinho de 4 que ficam também mais juntos em comparação àqueles 3. Tipo uma panelinha, igual turma de escola, igual turma de colegial. Existe uma turma, mas não quer dizer que geral são amigos. Não. Nessa turma vai ter os grupinhos, vai ter as panelinhas. E por quê? Por que disso? Os gatos também escolhem seus amigos baseados em afinidade. A palavra-chave que eu gosto de dizer é que tem que ter compatibilidade. E se a gente pegar todos esses conceitos, a gente chega em resumo no seguinte: os gatos, eu juro, gente, está bem destacado na literatura. Os gatos são animais que tendem a evitar ao máximo conflitos. Eles evitam conflitos sociais. E ainda digo mais coisas para reforçar. Para você ter uma ideia, gatos que moram no mesmo ambiente podem até não se gostar. Isso é realmente normal. A gente pode estar numa turma e não gostar de algumas pessoas. Normal. Mas existe uma coisa que é fundamental para a convivência. Eles se respeitam. Eles podem não se dar bem, mas o que é que eles fazem? Você sabe? Eles buscam se evitar. Eles buscam se evitar ao ponto que chegam até a fazer rodízio das áreas sociais, no uso ali dos recursos que estão presentes no ambiente. Por exemplo, se um gato, por exemplo, está no quarto, o outro fica longe, mas porém, depois eles trocam, mas vivendo ali a paz. E ainda digo mais coisas. Nossa, tem muita coisa para dizer nesse vídeo. E ainda tem mais. Já li em vários trabalhos. Já vi em artigos, já vi em monografias, dissertação. Tem essa informação que eu vou dizer agora. Isso para você ter uma ideia de como os gatos são diplomáticos. Se, por exemplo, tiver 2 filhotes de uma colônia, pertencendo ao mesmo grupo, se eles se desentenderem, se eles brigarem, sabe o que acontece? Os gatos machos, eles intervêm na briga. E eles não intervêm de uma forma bruta. Eles simplesmente separam, interrompem a briga. De uma forma bastante simples. Sem gerar ainda mais conflito. E sabe por que tudo isso faz sentido? Porque eles são criaturas sociais. Os gatos são sociais e é algo que ando batendo muito na tecla nos últimos vídeos. E para um bom convívio social, é legal evitar conflitos. Sendo assim, se você tem gatos que brigam de uma forma muito frequente, as brigas são recorrentes, cabe uma investigação. Tem que descobrir o porquê. E se você não tem muito conhecimento em relação a isso, acaba realmente sendo bastante válido buscar ajuda profissional. Porque isso é um sinal de que os gatos estão passando por um estresse constante. E passar a vida estressado não é nada benéfico ao animal. O tutor de gato sabe muito bem que um dos maiores inimigos dos gatos, principal, é o fator estresse. Porque abre porta para transtornos, desenvolvimento de problemas comportamentais, doenças, enfim, muita coisa. Acredite, muitos problemas comportamentais são ocasionados porque as necessidades do gato não estão sendo devidamente atendidas. Rapaz, você disse que gatos só convivem em grupos pequenos. Você tá querendo dizer que eu tenho que desfazer do meu gato? Você tá pirado? Não estou dizendo isso. Que
que você vai pegar e reduzir o seu grupo ao máximo. Não, não é isso. Mas tem que levar em consideração que, como há muitos gatos morando em um mesmo espaço, é bem necessário você trabalhar em seu ambiente para evitar disputas. Tem que enriquecer, tem que dar uma investida no enriquecimento ambiental para buscar ao máximo que todos ali vivam de uma forma harmônica. Se você gostou desse vídeo, foi um vídeo que te enriqueceu, foi um conhecimento legal, por favor, deixa aí o seu gostei. E eu vou deixar também um convite especial, porque eu vou começar a movimentar o Instagram, porque tem séculos que eu tô morto pro lado de lá, mas eu vou voltar a mexer. Então segue lá, @Catiofeli, porque lá eu vou trazer conteúdos que poderão ser complementares a muita coisa que eu digo aqui no canal. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, deixe o meu convite para se inscrever no canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeos relacionados a gatos e você vai entender melhor o seu gato a ponto de ser um excelente tutor, oferecendo uma vida melhor para ele. Nada mais a declarar, até o próximo vídeo!